Olá todo mundo, tudo jóia com vocês? Bora continuar aí nosso estudo da boa e velha física? Na última aula começamos a cinemática vetorial, né? E hoje eu falei tudo de vetores para você, o que é um vetor, como que se soma um vetor e também como que decompõe um vetor, uma aula bem conteudista, né? A de hoje também será muito conteudista. Agora eu vou falar para vocês do movimento curvilíneo e ainda nessa aula eu vou falar do movimento circular uniforme. Um tema muito importante para o Enem. O Enem da cinemática, o que ele mais gosta de abordar é o quê? Movimento curvilíneo e movimento circular uniforme. Que, na realidade, o movimento circular uniforme está dentro do movimento curvilíneo, tá bom? Bora lá então? Movimento curvilíneo, né? O próprio nome já diz, é um objeto que está fazendo uma curva. Então, coloquei dois objetos fazendo uma curvazinha aqui para a direita nossa, ó, para a direita e para a direita. Nesse primeiro caso aqui eu falei que a velocidade aumenta. E nesse aqui eu falei que o módulo da velocidade diminui. O que é o módulo da velocidade? Quando eu falo módulo da velocidade? Por exemplo, módulo de menos 2. Módulo de menos 2 é igual a 2. Aí depois, o objeto foi para menos 4, por exemplo. Módulo de menos 4 é igual a 4. Depois ele foi para menos 6. Módulo de menos 6 é igual a 6. Então perceba que o módulo aumenta, que o módulo é um valor numérico, eu não olho o sinal negativo. Entendidos? Então, tanto aqui quanto aqui, o módulo da velocidade aumenta, o valor numérico da velocidade aumenta. Lembrando que o sinal de negativo da velocidade é só para designar que ele está voltando, só para isso. Entendidos? Muito bem. Apagando aqui e... Então, se nesse caso aqui o módulo da velocidade aumenta, você lembra que vai ter então uma velocidade, uma aceleração a favor da velocidade? Lembram disso, da cinemática escalar? Eu vou colocar aqui, ó. Tem uma aceleração a favor da velocidade. Nesse caso aqui, o módulo da velocidade diminui. Então, vai ter uma aceleração contra a velocidade. Pronto. Prontinho. Está legal. Isso que nós já estudamos. Essa aceleração que nós já estudamos, aqui no movimento curvilíneo, ela vai ganhar um outro nome. Ela vai ganhar o nome de aceleração tangencial. Por que ela ganha esse nome de tangencial? Para diferenciar de uma outra aceleração que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Só por esse motivo, fechou? Só por esse motivo. Então, aqui a mesma aceleração que nós estudamos lá na cinemática vetorial, vai ser na cinemática escalar, será chamada aqui agora de aceleração tangencial. E o que ela faz? É uma grandeza que altera o módulo da velocidade, fazendo a velocidade aumentar, fazendo a velocidade diminuir. É isso que ela faz. Pronto. Entendidos? Matematicamente, você já sabe como é que calcula ela. Matematicamente, a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Já foi falado isso aqui. Não tem nenhuma novidade nesse momento aqui para vocês. Ó, essa fórmulazinha já foi dada. E a unidade de medida, no Sistema Internacional de Unidades de Aceleração, é o metro por segundo ao quadrado. Então, vamos colocar aí, ó, metro por segundo ao quadrado. E por que ela é chamada de aceleração tangencial? Porque ela é tangente à velocidade. Por isso. O que é ser tangente à velocidade? É possuir a mesma direção. O tempo todo ela tem a mesma direção. Possui a mesma direção. Direção da velocidade. Pronto. Por isso que ela é tangente, está tangenciando a velocidade. Ela está possuindo a mesma direção da velocidade. Ou na mesma direção e no mesmo sentido, caso se a velocidade aumenta, ou na mesma direção, porém em sentido oposto, caso a velocidade diminui. Pronto. Então até aqui, nenhuma novidade. A novidade está aqui, ó. Aceleração centrípeta. Quando eu falo aceleração centrípeta, significa então que é uma grandeza que altera a direção da velocidade. Altera a direção da velocidade. Em outras palavras, se o objeto está fazendo uma curva, então ele está mudando de direção. Porque uma coisa está só em linha reta para cima. Mas se, por um acaso, ele virou para a direita, é porque teve uma aceleração que puxou ele para a direita. Fechou? Essa aceleração ela é chamada de aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, ela é perpendicular à velocidade, ou seja, faz 90 graus com a velocidade e aponta sempre para o centro da curva. Vamos representar ela aqui de vermelhinho? De azul, né? Vamos de azul aqui agora, ó. A aceleração centrípeta aqui, ó, perpendicular à velocidade, fazendo 90 graus com a velocidade, e vai estar apontando para o centro
da curva, tá aqui. Perceba que aqui, ó, faz 90 graus, ó, 90 graus. Aqui também, ó, perpendicular à velocidade e apontando para o centro da curva. Pronto. Coloquei 90 graus com a velocidade e apontando para o centro da curva. Ó, pronto. É assim que a gente representa a aceleração centrípeta. E eu posso resumir ela em duas palavras. Qual que é a função da aceleração centrípeta? É fazer girar. Eu vou até colocar aqui, ó, ela faz girar. Então, ó, função dela, fazer girar. Ela faz um objeto girar. Entendidos? Muito importante isso. Aí você deve estar me perguntando, né? Como calcula o módulo, né? O valor numérico, qual que é a formulazinha para encontrar a aceleração centrípeta? A tangencial você já sabe. E a centrípeta? Agora, uma novidade. Você gosta de brincar em sala de aula? Uma novidade inédita para vocês, ó. A aceleração centrípeta, você vai pegar a velocidade do objeto, que está aqui ou aqui, elevar ao quadrado e vai dividir por isso aqui, ó. Você concorda que numa curva não vai ter um raio de circunferência, R? Esse aqui é o raio da curva, raio R. Aqui também, ó. Porque se eu prolongar tudo, isso aqui é o raio R. Se eu prolongar aqui, ó, isso aqui vai fazer parte de uma circunferência, tá vendo? Aqui também, ó, fazer uma parte de uma circunferência. Então toda curva tem um raio. Então eu vou dividir aqui pelo raio. Tá entendendo, professor? Que bom, velho, que bom, top demais. Então, para encontrar a aceleração centrípeta, você pega a velocidade naquele ponto, eleva ao quadrado e divide pelo raio da curva naquele ponto. Pronto, encontrou o valor numérico. Se eu estou falando de aceleração, a unidade de medida continua sendo o quê? Metro por segundo ao quadrado. Vamos colocar aí, ó. A unidade de medida é o metro por segundo ao quadrado. E agora, neste momento, eu vou provar para você que você entendeu bem essa matéria. Vou fazer uns exemplos aí, ó. Imagina um carrinho. Eu vou inventar alguns valores numéricos aqui, só para ficar mais didático mesmo. Tem um carrinho aqui com a velocidade de 10 metros por segundo. Ó, 10 metros por segundo. Aí, depois de um tempinho, ele continua em linha reta. E nesse momento aqui, ele vai estar com a velocidade de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. E aí eu te pergunto, ele fez uma curva? Não. Então ele tem aceleração centrípeta? Não. Porque quando um objeto faz uma curva é porque ele possui aceleração centrípeta. Então nesse caso aqui, ó, ele possui aceleração centrípeta igual a zero. Ou seja, não existe. Não existe. Ela é igual a zero, não existe. E a aceleração tangencial ele tem? Também não. Por quê? Porque tinha um valor numérico de 10 e continua com 10. Então, nesse primeiro caso aqui, não tem nenhuma aceleração, nem a tangencial, nem a centrípeta. Então, a aceleração tangencial, ela é igual a zero também. Esse aqui é o famoso movimento retilíneo uniforme. É um movimento que não possui nenhuma aceleração, nenhuma. Então, vamos classificar ele aí, ó. Esse aqui é o famoso MRU. Pronto. E esse caso aqui, ó, vamos lá. E nesse caso aqui, o objeto está com velocidade de 10 metros por segundo. Estou inventando aqui agora. Aí vamos supor que depois de um tempinho, ele estava aqui, ele começou a fazer uma curva aqui para baixo. E ele continuou com a velocidade de 10 metros por segundo. Pronto. Aí eu te pergunto, ele alterou a direção, não alterou? Alterar a direção é sair da reta, né? Estou nessa reta aqui, mudei. Se eu mudo de reta, eu alterei a direção. Direção é a reta, então ele alterou a direção. Beleza? Se ele alterou a direção, ele tem a aceleração centrípeta. Se ele começou a virar, se ele começou a fazer uma curva, ele possui aceleração centrípeta, sim ou não? Sim, né? Ela que faz isso. A aceleração centrípeta altera a direção. Em outras palavras, ela faz girar. Então, nesse caso aqui, ó, tem uma aceleração centrípeta diferente de zero. Ou seja, ela existe. Porém, percebam que, ó, era 10 e continuou com 10. Então, não tem aceleração tangencial. Que a aceleração tangencial, o que ela faz? Ela aumenta ou diminui o módulo, o valor numérico da velocidade. Então, nesse caso aqui, ó, a aceleração tangencial é igual a zero, não existe. Esse aqui é um movimento curvilíneo, né, porque o objeto faz uma curva, e ao mesmo tempo uniforme, porque a velocidade permanece constante.
o módulo da velocidade permanece constante. Então, esse aqui é o movimento CU, movimento circular uniforme. Esse movimento aqui, ó, nós vamos estudar ele daqui a pouquinho. É o principal assunto da nossa aula de hoje. É esse aqui. Fechou? E vamos fazer um outro caso aqui, ó, para ficar mais interessante ainda. Vamos supor que eu tenho um objeto com a velocidade de 10 metros por segundo. E aí, depois de um tempinho, ele está com a velocidade de 20 metros por segundo. Pronto. Então, de 10 para 20, ele aumentou a velocidade. Mas percebam que ele ficou em linha reta. Se ele está em linha reta, não tem aceleração centrípeta. Não tem, por quê? Está em linha reta, não está fazendo curva, não está mudando a direção. Então, a aceleração centrípeta, ela é igual a zero. Ela é igual a zero. E a aceleração tangencial? Ela é diferente de zero, porque dá uma olhada, de 10 foi para 20. Então, tem uma aceleração tangencial diferente de zero, ela existe. Esse aqui é o famoso movimento retilíneo, porque está em linha reta, né? E a velocidade aumenta, movimento retilíneo acelerado. Pronto. Movimento retilíneo acelerado. Nós já estudamos ele. Nós estudamos esse movimento lá em cinemática escalar. A última aula nossa, né, do primeiro capítulo. Entendidos? Muito bem. Aqui o quadro está um pouco pequeno, mas já pegou isso aqui. Vamos fazer só um outro exemplozinho aqui, ó. Imagina que nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. A velocidade era de 10 e aqui ela foi para 20. Ela foi para 20. Pronto. E aí eu te pergunto, nesse caso aqui, o 10 foi para 20. Tem aceleração centrípeta? Tem, porque o objeto mudou de direção, começou a fazer uma curva. Então, a aceleração centrípeta, ela é diferente de zero. Tem aceleração tangencial? Também, porque de 10 foi para 20, alterou o módulo da velocidade. Então, ela é diferente de zero. Então, tem as duas. Tem as duas. Como que é o nome desse movimento? É o movimento curvilíneo, né? Acelerado, porque a velocidade aumentou. Tá aí, tá aí. Legal demais, né? Consegui provar para você que você entendeu essa aula? Show de bola! E agora vamos falar do número 3. Vamos agora falar desse movimento. Eu acabei de apagar ele, na verdade. Que é o movimento circular uniforme. Lembrando que o movimento circular uniforme é aquele movimento em que o objeto permanece com a velocidade, com o módulo da velocidade constante, porém fazendo uma curva, alterando a direção da velocidade. Entendidos? Bora lá então? Número 3. Então, dei uma organizada aqui no quadro para vocês para a gente falar do movimento circular uniforme. Vamos relembrar então aí, ó, que eu acabei de falar para vocês? Movimento circular uniforme, MCU, ele não tem aceleração tangencial, correto? Então, a aceleração tangencial, ela é igual a zero. E por quê? Vamos justificar aí aqui? Porque a velocidade permanece constante, o módulo da velocidade permanece constante. Em outras palavras, o movimento é uniforme, por isso. Então, ó, a aceleração tangencial é igual a zero, pois o movimento é uniforme. Pronto. E tem aceleração centrípeta? O que você acha? Se é circular, é porque tem aceleração centrípeta, correto? Faz uma curva. Então, a aceleração centrípeta, ela é diferente de zero. Ela existe. Ser diferente de zero, ela existir. Tem um valor numérico. Logo, vamos justificar isso aqui, ó. Pois o movimento é curvilíneo. Curvilíneo. Tá aí a justificativa. Entendidos? E agora vamos falar de alguns conceitos importantes, que o grande final dessa aula é saber entender e aplicar a transmissão do movimento circular uniforme. Isso sim é muito importante. Só que para a gente chegar nesse patamar de entendimento da transmissão do movimento circular uniforme, nós temos que entender alguns conceitos importantes. Eu vou começar aqui falando do período. Período, olha que definição simples, ó, é o tempo para efetuar uma volta completa. Eu vou medir o tempo que um objeto demora para percorrer uma volta completa. Esse tempo que ele gastou é o período. Quer ver alguns exemplos no nosso dia a dia? Vamos pegar, por exemplo, o ponteiro dos segundos do relógio. Quanto tempo que o ponteiro do segundo do relógio demora para dar uma volta completa? Responde para mim. 60 segundos, né? Ou 1 minuto, correto? Então, esse é o período do ponteiro dos segundos.
E dos minutos? Quanto tempo que o ponteiro dos minutos demora para efetuar uma volta completa? 1 hora, né? Ou 60 minutos, correto? E das horas? Pega o ponteirozinho pequenininho lá das horas, quanto tempo que demora para dar uma volta completa? 24 horas. Não, não é 24 horas não. 12 horas, correto? Por quê? O ponteiro das horas, o relógio, ele começa ali no 0, né? Que no caso é o 12, né? Aí vai quando dá uma volta completa, começa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegando no 12. Ou seja, até o ponteiro das horas dar uma volta completa, se a gente começa a contar, por exemplo, meia-noite, que horas que o ponteiro deu uma volta completa? Meio-dia. Então, ou seja, 12 horas que ele gasta, correto? Então, esse é o período do ponteiro das horas. Tem outras aplicações no nosso dia a dia de período. O período de rotação da Terra. Rotação é a Terra girar em torno do seu próprio eixo. Assim, ó, 24 horas ou um dia, correto? Então, esse é o período da Terra. Tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol, que é o período de translação. 1 ano, correto? Ou 365 dias. Então, esse conceito de período tem que ficar claro, ele é muito, muito comum em nosso dia a dia. Curiosidade, o período de rotação da Lua é igual ao período de translação da Lua, que é igual a 28 dias. Vou até falar uma aplicação para vocês aqui que eu acho muito legal mesmo. Ó, imagina que esse pincel azul é a Terra, imagina que esse aqui é a Lua, esse pincel preto é a Lua. Quando eu coloco a Lua, quando eu vou observar a Lua dando uma volta em torno da Terra, a gente vai perceber só uma face voltada para a Terra. Só tem uma face da Lua voltada para a Terra. A outra face não aponta para a Terra, nunca aponta para a Terra. A outra face fica apontada para o espaço, não é em direção à Terra. Bom, então vamos supor que essa parte de trás do pincel é a face da Lua que está apontando para a Terra. E aí olha o que acontece, ó. Quando passa, por exemplo, quando a Lua anda 90 graus, ou seja, daqui até aqui, a Lua ela vai estar rotacionando. Se ela não rotacionar, você vai ver essa parte da Lua aqui, ó. Aí depois eu ia ver a parte de trás, depois eu ia ver essa outra parte, aí eu ia conseguir ver todas as partes da Lua. Só que isso não acontece. Acontece que, como tem apenas uma face da Lua apontando para a Terra, olha que doido, tá aqui apontando. Aí depois, quando ela anda 90 graus para cá, ela também rotacionou 90 graus para cá. Então fica assim, ó. Aí depois, mais 90 graus, ó. Aí ela girou também 90 graus. Ao mesmo tempo que ela gira 90 graus, ela rotaciona 90 graus. Então, e por isso que tem apenas uma face voltada para a Terra. Por quê? Porque o período de translação da Lua é igual ao período de rotação da Lua. Olha que interessante. Pode ser uma questãozinha do Enem, fique esperto. Fechou? Existe uma questão envolvendo isso. Então, o Enem pode adaptar alguma questão envolvendo o período de translação da Lua ser igual ao período de rotação da Lua, que é aproximadamente igual a 28 dias. Entendidos? Muito bem. Como que eu calculo o período matematicamente? Período é calculado da seguinte maneira. Eu vou pegar o tempo e dividir pelo número de voltas. Simples assim. Número de voltas. Então, fala, um objeto deu 50 voltas em 100 minutos. Aí você pegar o tempo e dividir pelo número de voltas. Automaticamente você encontra o período. Não tem segredo não. Prontinho. A unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o segundo. Isso no Sistema Internacional de Unidades. Não significa que vai estar sempre em segundo, não. Mas se falar no SI, que é Sistema Internacional de Unidades, é o segundo. Ponto final. Não complica nada, não. Entendidos? Frequência. Frequência é o número de voltas efetuadas em um dado intervalo de tempo. Em outras palavras, vai medir a rotação de um objeto. Se um objeto dá poucas voltas em um intervalo de tempo, é porque tem uma frequência baixa. Agora, se um objeto gira muito rápido, ou seja, dá muitas voltas em um intervalo de tempo, é porque ele tem uma frequência alta. Então, isso é frequência. É a rotação mesmo que está tendo ali. Matematicamente, a gente calcula a frequência assim, ó, representado pelo F minúsculo. Então, vai ser o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo que passou. Prontinho. É assim que eu calculo a minha boa e velha frequência. A unidade de medida, agora é importante que eu vou falar aqui, ó. A unidade de medida vai ser
Só fazer um paralelo aqui rapidinho, ó. Quando eu falo de frequência, é muito comum também falar de rotações por segundo, rotações por minuto, melhor dizendo. Vamos supor um objeto com 60 RPM. Você já ouviu falar dessa palavra, RPM? Não é a banda, viu, gente? Não é a banda do Paulo Ricardo, não. Aqui é outra coisa. O que é 60 RPM? Significa 60 rotações a cada 1 minuto, por minuto, a cada 1 minuto. É isso. Isso é 60 RPM, é 60 rotações a cada 1 minuto. Em outras palavras, o objeto, ele dá 60 voltas em 1 minuto. Mas se por um acaso eu quiser transformar isso aqui para rotação por segundo, eu quero transformar o minuto por segundo. Aí vai ficar assim, ó, 60 rotações, né? Rotações. 1 minuto tem quantos segundos? Responde para mim. 60 segundos, correto? Então, ó, 60 segundos. Então, se eu fizer, ó, 60 dividido por 60, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 RPS, rotação por segundo. Rotação por segundo recebe um nome especial. Vai receber o nome de Hertz, que é a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades. Então, aqui, ó, é o Hertz. RZ. RZ significa Hertz. Hertz. E o Hertz é o quê? Só para você lembrar aí, ó, é a rotação por segundo. É o número de voltas que é efetuada a cada 1 segundo. Outra palavra que pode aparecer no enunciado para você, sem ser rotação por segundo, pode aparecer revoluções por segundo. Também pode aparecer revoluções por minuto. Tá bom? Que revoluções é uma repetição que está tendo ali. Então, é sinônimo. É sinônimo. Muito bem. Então, período é dado em segundos, no Sistema Internacional de Unidades, e frequência é dada em Hertz, no Sistema Internacional de Unidades. Lembrando que Hertz é o número de voltas efetuada a cada 1 segundo. A cada 1 segundo. Mas também pode aparecer em RPM, rotações por minuto. Como é que transforma um para o outro? Se eu tenho RPM, eu quero transformar para Hertz, divide por 60. Porque você está pegando 1 minuto e fazendo transformar em 60 segundos. Agora, se você quer o contrário, se você tem uma coisa em Hertz, quer passar para RPM, multiplica por 60, tá bom? É bem tranquilo, não tem segredo não. E agora vamos para uma parte assim mais importante, até um pouco mais... A galera tem um pouco de dificuldade de decorar essas fórmulas. É de boa, é tranquilo, vocês vão ver comigo aqui, ó. Eu vou mostrar de onde vem a fórmula para fazer sentido. Eu acho importante isso. Velocidade tangencial, também chamada de velocidade linear, representado pela letra V. Então, ó, velocidade tangencial é a distância percorrida em um dado intervalo de tempo. É aquela velocidade que você já conhece. Você já conhece essa velocidade aqui, ó. Velocidade é a distância dividido pelo intervalo de tempo. Nós já estudamos essa velocidade em cinemática escalar. Ela é bem clara já, não é? Então, velocidade é distância sobre tempo. Pronto. Só que agora, o vetor velocidade, lembrando que o vetor velocidade, ó, deixa eu falar para vocês, ele sempre tangencia a trajetória. Imagina um objeto girando aqui no sentido horário. Então, o vetor velocidade aqui vai estar tangenciando. Professor, se estiver aqui, ó, traça uma reta tangenciando. Professor, o que é uma reta tangenciando mesmo? É uma reta que corta alguma coisa num único ponto. Aqui, ó. Isso é uma reta tangente. Fechou? Então, bem simples. Muito bem. Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, está girando aqui, eu vou pegar a velocidade tangencial aqui, ó. E como que eu faço para calcular essa velocidade tangencial? Primeiro, ela é constante. O valor numérico dela é constante, porque o movimento é uniforme, né? Tá aqui, ó, o movimento é uniforme. E aí, bom, então eu vou usar velocidade e distância sobre t. Eu posso usar essa formulazinha aqui, que vem de d igual a vt. O grande lance é a gente trabalhar quando o objeto dá uma volta completa. Então, vamos colocar aqui, ó, em uma volta completa. Vamos ver o que acontece. Em uma volta completa. Em uma volta completa, você vai lembrar que o perímetro de uma circunferência é chamado de 2πr, não é? A maneira de calcular. Então, ó, perímetro de uma circunferência é 2πr.
Então, em uma volta completa, olha que interessante, olha que simples, é simples. Ó, velocidade vai ser a distância que ele percorreu em uma volta completa. Ele percorreu o perímetro de uma circunferência. Lá da matemática, você tem que lembrar que perímetro de uma circunferência, que é o comprimento de uma circunferência. Tem uma circunferência, eu vou abrir ela, eu vou ter o comprimento dela. Como é que eu faço para encontrar esse comprimento da circunferência? Eu pego 2 vezes o número π vezes o raio da circunferência. Eu encontro o comprimento dela. Então, a distância percorrida foi de 2πr dividido pelo tempo. Só que aqui foi o tempo para ele dar uma volta completa. O tempo para dar uma volta completa é chamado de período, tá? Aqui, o tempo para dar uma volta completa é o quê? O período. Então, eu vou colocar 2πr dividido pelo período. Pronto, essa é a formulazinha para calcular a velocidade tangencial em uma circunferência. 2πr dividido pelo período. Ou se não, você pode fazer isso aqui, ó. Ah, uma coisinha que eu esqueci de falar, volta aqui comigo. Qual que é a relação entre o período e a frequência? Né? Importante. Se período é o tempo sobre o número de voltas e frequência é o número de voltas sobre tempo, concorda que um é o oposto do outro? Ó, tempo volta, volta tempo. Um é o oposto do outro. Em outras palavras, eles são inversamente proporcionais. Então, eu posso escrever assim, ó, que o período ele é o inverso da frequência. Ou posso falar também que é a mesma coisa, que a frequência é igual ao inverso do período. É a mesma coisa. Fechou? Então, onde tem o período, eu vou colocar 1 sobre f. Então, aqui, ó, onde tem um período, eu vou colocar 1 dividido por f. Quando eu coloco 1 dividido por f, é como fazer essa conta aqui, ó. Velocidade é igual a 2πr dividido por 1 sobre f. Dividir por uma fração é multiplicar ela invertida. O f sobe e o 1 fica embaixo. Pronto. Então, fica 2πrf. Essa fórmula eu vou pedir para você decorar, tá bom? Então, ó, velocidade tangencial vai ser 2πrf. Essa fórmula é muito importante. E é uma fórmula bonita, gente. Olha que fórmula mais linda. 2πrf. 2πrf. Ela é uma fórmula que soa assim, até poeticamente falando. 2πrf. Chega no horizonte, olha lá para frente, assim, uma região bonita, assim, e recita 2πrf. Você vai sentir uma leveza, sabe? Que é uma fórmula muito bonita. Ela não tem uma cacofonia, você não vai travar a língua, ela vai fluir 2πrf. Fechou? Então fica a dica aí para você lembrar dessa formulazinha 2πrf, porque ela é uma das mais importantes dentro do movimento circular uniforme. Professor, tem que saber deduzir? Não, não tem necessidade, mas é uma dedução muito fácil. E quando eu mostro de onde vem a fórmula, eu acho que faz mais sentido. Então, eu acho muito interessante, muito importante algumas fórmulas serem deduzidas. A unidade de medida continua sendo metro por segundo, porque é uma velocidade, né? Então, eu vou deixar aqui, ó, a unidade de medida continua sendo metro por segundo. Metro por segundo. Tá aí, bonitinho para vocês. Muito bem. E vamos para a última aí das velocidades, são duas. Primeiro, velocidade tangencial ou velocidade linear, e agora a velocidade angular, que é representada por essa letra aqui, ó. Parece um W, mas é um W não, isso aqui é um ômega, a letra grega, ômega minúscula. E como é que faz para entender a velocidade angular? Entendendo o conceito. Imagina um objeto, ele está aqui no ponto A, e ele vai andar aqui, ó. Está chegando aqui no ponto B, por exemplo. Aí ele vai fazer um ângulo θ. Quando um ângulo θ é feito, a gente fala que o ângulo θ, ele varre uma certa região de uma circunferência. Ele faz isso aqui, ó. Ele vai varrendo isso aqui, ó. Né? Quando a gente pode imaginar que vai varrendo. Foi formando um ângulo, ele vai varrendo tudo assim, ó. Opa. Ele foi varrendo isso aqui, ó. Por isso que a definição fica sendo, é o ângulo varrido. Você vai encontrar essa definição mesmo em muitos livros. É o ângulo varrido em um dado intervalo de tempo. Então, o ângulo que eu faço em um intervalo de tempo é a velocidade angular que eu tenho. Em outras palavras, matematicamente falando, velocidade angular vai ser o ângulo que eu fiz dividido pelo intervalo de tempo. O ângulo θ durante o tempo que ele fez. Demorou para fazer isso. Vamos supor que ele fez 30 graus. Exemplo, ele fez 30 graus em 2 segundos. Ele andou aqui, ó, daqui para cá ele andou 30 graus em 2 segundos. 30 dividido por 2
15 graus por segundo. É uma unidade de medida, graus por segundo. Tem outras, na verdade tem outra, que é a mais importante que eu vou falar agora para você. Ó, vem para cá. Existe uma unidade de medida de ângulos. Abra um paralelozinho aí, né? Vamos abrir um paralelo na matemática. Ó, observação. Para a matemática aí, ó. Medida de ângulos. Medida de ângulos. Sei que os alunos têm dificuldade nisso, então vale a pena falar um pouquinho aqui. Medida de ângulos. Medida de ângulos é o seguinte. Tem duas, as principais. Tem o graus, né? Graus, que é representado por uma bolinha, né? Vamos supor, 30 graus, tá vendo? Por essa bolinha aqui. E tem também o radiano, que é representado pelo rad. Muito importante. Então tem graus e radianos, colocando no plural também, radianos. Isso que é muito utilizado na matemática, principalmente na trigonometria. E é esse aqui que a gente vai usar, né, na nossa aula, no nosso curso, nessa aula que envolve o movimento circular uniforme. É o radianos. E o que você tem que saber aqui, eu não vou falar da origem do radianos, mas eu só quero que você lembre o seguinte. Uma volta completa é 360 graus. E uma volta completa em radianos vai valer 2π em radianos. Peço para você lembrar disso. Muita gente gosta de simplificar por 2 e por 2. 360 por 2 vai dar 180. Então eu posso falar também que 180 graus é igual a π em radianos. 2 dividido por 2, 2π dividido por 2, π em radianos. Podemos decorar isso aqui, ó. Isso que já vai ajudar a fazer muitas e muitas e muitas questões. Entendidos? Então, ó, qual que é a relação entre graus e radianos? 180 graus é igual a π radianos. Perfeito, cara. Sabendo que a medida de ângulos pode ser em graus e em radianos, e, importante, o radianos é o que a gente utiliza no Sistema Internacional de Unidades, na física, então é muito importante saber disso. Então eu vou conseguir agora saber a unidade de medida de velocidade angular no Sistema Internacional de Unidades. Vamos colocar aqui, ó, unidade de medida vai ser o ângulo que vai ser dado em radianos, não em graus, de maneira geral, em radianos, dividido pelo tempo em segundos. Então, a unidade de medida de velocidade angular é radiano por segundo. Professor, pode ser graus por segundo? Pode, mas é raro questão que fala de velocidade angular em graus por segundo. É bom saber que tem, mas a maioria é radianos por segundo. Mas se der um ângulo em graus, você vai converter, fazer uma regrinha de 3. Vamos supor 30 graus, por exemplo, que é o exemplo que eu dei. Você vai dizer assim, 180 graus é igual a π radianos, né? Só fazer isso aqui, ó. 180 graus é igual a π em radianos. Aí depois você faz 30 graus é igual a x, multiplica cruzado, né? 180 vezes x é igual a π vezes 30. Passa dividindo 180, x é igual a π vezes 30 dividido por 180. E aí você vai cortar. Dividir aqui por 3, aqui por 3 vai dar 6. Então, você vai ver que x é igual a π sobre 6 radianos. Pronto. Então, você vai colocar aqui, ó, π sobre 6 radianos, que é o exemplo que eu dei, né? 30 graus em 2 segundos. Então, é a mesma coisa de ser π sobre 6 radianos em 2 segundos. Então, π sobre 6 dividido por 2 vai ficar π sobre 6 dividido por 2, lembra que tem um aqui omitido, ó? Isso que você faz, você mantém a primeira fração, π sobre 6, e multiplica essa aqui invertida. O 1 vem para cima e o 2 vem para baixo. Vai ficar π vezes 1, π, 6 vezes 2, 12. Resposta final, π sobre 12 radianos por segundo. Achei a velocidade angular em radianos por segundo, que é o Sistema Internacional de Unidades. Não tem segredo. Você vai sair desse problema, se caso for dado para você o ângulo em graus, fazendo uma regra de 3 simples. Pronto. Muito bem. Apagando aqui agora. E agora eu vou deduzir uma outra formulazinha para a velocidade angular, que é bem legal mesmo, que eu vou analisar agora quando der uma volta completa. Igual eu fiz aqui em cima, quando der uma volta completa.
Então, ó, vou até reescrever a fórmula aqui, ó. Velocidade angular vai ser o ângulo θ dividido pelo intervalo de tempo. Pronto. Aí, vamos analisar aqui, ó. Em uma volta completa. Em uma volta completa. Em uma volta completa, vamos ver o que aconteceu? Velocidade angular vai ser... Qual que é o ângulo de uma volta completa? 360 graus ou 2π em radianos. Que foi o que eu falei para vocês. Eu vou trabalhar com radianos. Então, a velocidade angular vai ser 2π em radianos dividido pelo tempo. O tempo para dar uma volta completa é o período. Então, dividido pelo período. Pronto. Tá aqui uma outra fórmula. Vou fazer a mesma coisa. O período é o inverso da frequência, né? Se é o inverso, esse que está de embaixo aqui, ó, ele passa multiplicando. Lembram disso aí? Matemática básica. E aí vai sair aqui, ó, a principal fórmula da velocidade angular. Velocidade angular vai ser 2πf. 2π e o f passa multiplicando. Acabou. Acabou. Tá aí, ó, bonitinho para vocês. Velocidade angular é 2πf. Aí isso aqui é uma fórmula meio sem graça, não é? 2πf. Ah, ali não, ali é mais bonito. 2πrf, né? É uma fórmula mais poética. 2πrf. É que é 2πf. Aí você pergunta, professor, a física já é muito complicado. Para que tanta fórmula? Para quem inventar esse trem de velocidade angular? Só velocidade tangencial estaria bom. Tem um motivo muito importante. Vou mostrar para você. Tenta provar para você por que tem que ter a velocidade tangencial e por que tem que ter a velocidade angular. Ó, eu vou pegar, por exemplo, esse pincel vermelho e esse azul, eu vou colocar ele no meu braço, eu vou colocar meu braço para girar, para fazer um movimento curvilíneo. E o eixo de rotação é o meu ombro aqui, ó. Tudo gira em torno do meu ombro. Entendidos? Então, vou colocar o pincel vermelho aqui, o pincel azul aqui, pronto. E eu vou começar a girar. Eu vou fazer os pincéis girar 180 graus, ou pi radianos. Eles vão girar pi radianos ou 180 graus, tanto faz. Gente, olha que doido. Ó, 1, 2, 3 e... Pronto, viu? Só isso. Então, eu acabei de fazer eles girar 180 graus. De novo, ó, agora voltando, ó. Perceba o seguinte. Você concorda que os dois pincéis, tanto o azul quanto o vermelho, fizeram 180 graus juntinhos? Ó, de novo, ó. Correto? Se eles fazem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo, ambos têm a mesma velocidade angular, porque faz o mesmo ângulo. Agora perceba que o vermelhinho, olha o vermelho, ele deu uma volta por fora, que é grandona, velho. Enquanto que o azul, ele deu uma volta por dentro, que é bem menor. A distância percorrida pelo vermelho é muito maior do que a distância percorrida pelo azul. Então, ou seja, se o vermelho percorreu uma maior distância, é porque ele tem maior velocidade. Porque ele percorreu a maior distância em o mesmo intervalo de tempo que o azul. Então, o vermelho tem que ter maior velocidade para compensar. Então, o vermelhinho teve uma maior velocidade, fazendo isso aqui, ó. A velocidade dele era maior do que essa. Entendidos? É muito importante isso. Então, perceba que o raio do vermelho é maior. Esse aqui é o raio do vermelho, esse aqui é o raio do azul. Então, quanto maior o raio, maior a velocidade. Então, o raio influencia na velocidade tangencial, na distância percorrida, mas não influencia na velocidade angular. Por isso que, se você lembrar que a fórmula da velocidade tangencial, essa fórmula linda, poética aqui, ó, 2πrf. Nossa senhora, vai ser chique, trem. Ó, 2πrf. Você vai lembrar dela? Beleza, velocidade tangencial 2πrf. Então, você vai lembrar que o raio influencia na velocidade tangencial. E a velocidade angular? Aí você vai lembrar, não, lembra do professor fazendo um trem lá, eles fazem o mesmo ângulo junto. E olha que um pincel tinha um raio maior do que o outro. Então o raio não influenciou, porque mesmo tendo raios diferentes, eles fizeram a mesma curvatura juntos. Então o raio não influencia na velocidade angular. Então se você quiser saber a fórmula da velocidade angular, é igualzinho essa aqui, porém você tira o R. Então fica 2πf. Pronto. Então ajuda muito ter essa linha de raciocínio. Facilita muito, né? E a relação entre os dois? Acho que a relação entre velocidade tangencial e velocidade angular está muito clara agora, né? Ó, colocar aqui, ó, relação entre
velocidade tangencial e velocidade angular. Eu acabei de falar para vocês que velocidade tangencial, repetindo, é para decorar mesmo, de tanto falar, 2πrf, né? 2πrf. Vamos mudar, 2πrf. Enquanto que a velocidade angular é 2πf. 2πf, pronto, 2πf. Perceba que dentro da velocidade tangencial tem o 2πf, que é a velocidade angular. Então eu posso colocar isso dentro disso. Então eu posso, onde tem 2πf, eu posso colocar esse ômegazinho da velocidade angular. Olha que legal. Então eu posso colocar assim, ó. Então fica assim, ó. Velocidade tangencial. Ao invés de eu escrever 2πf, eu vou escrever a velocidade angular, que a velocidade angular é o 2πf vezes o raio. Pronto. Então essa é a relação entre a velocidade tangencial e a velocidade angular. São diretamente proporcionais e eles se relacionam por essa fórmula aqui, ó. Importante também essa fórmulazinha. E a última formulazinha que eu apresento para vocês, eu juro, prometo, é a última mesmo, sim, porque chega um momento que a gente fica até com medo, né, dessa matéria. Mas reveja essa aula, tá bom? Vai fazendo anotação aí que no final vai dar tudo certo. Ó, a última formulazinha vai ser letra E, né? A letra D foi velocidade angular, letra E, que é a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Professor, você já falou da aceleração centrípeta nessa mesma aula. Pois é, eu falei. Falei uma das fórmulas. Tem duas. Eu falei só dessa aqui, ó. Eu só falei da aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Não foi? Pega a velocidade, eleva ao quadrado e divide pelo raio. Né? Imagina aqui, ó. Tem uma circunferência, aí tem um objetozinho aqui, ó, com uma certa velocidade tangencial. Aí você vai pegar essa velocidade, elevar ao quadrado e dividir pelo raio de curvatura. E você vai encontrar a aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta ela aponta sempre para o centro. Tem a aceleração centrípeta aqui que aponta para o centro. Pronto. Então, ó, a aceleração centrípeta, você vai pegar a velocidade ao quadrado e dividir pelo raio. Aí você encontra, né? Essa fórmula aqui, essa expressão. Só que eu vou além agora. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Onde tem a velocidade... Eu sei que velocidade é velocidade angular vezes o raio, correto? A maneira que a velocidade angular se relaciona com a velocidade tangencial, está nessa fórmulazinha aqui. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a velocidade, que é a velocidade angular vezes o raio, e vou substituir aqui, ó. Eu vou substituir aqui. Quando eu substituir aqui, vai ficar assim, ó. A aceleração centrípeta vai ser isso aqui ao quadrado, porque a velocidade está ao quadrado, então esses carinhos aqui vão estar ao quadrado. Então, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio ao quadrado, dividido pelo raio. Dividido pelo raio. Aí o que eu vou fazer, olha que legal. Esse ao quadrado corta com raio. Aí surge uma outra formulazinha, é a última, eu prometo, que é a formulazinha da aceleração centrípeta, que é a velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. Tá aí. Então, essa... outra formulazinha é uma outra maneira de encontrarmos a aceleração centrípeta. Para você não ficar desesperado com a aula de hoje, você ganhar um pouco de confiança aí, vou fazer um resumozinho de fórmulas aqui que foi passada nessa aula para vocês. E eu quero que você pense o seguinte dessa aula de hoje. Eu deduzi as fórmulas para vocês, a maioria delas, assim, fui mostrando de onde que elas vêm, para fazer sentido, Então, esse é o grande lance, é a matéria começar a fazer sentido. Mesmo se você está passando agora, nesse momento, por um desconforto mental, devido ao conteúdo que eu passei, faz parte do aprendizado. Se é um desconforto mental, você não está aprendendo nada. Você está decorando ali, está indo para a memória de curto prazo, rapidinho você está esquecendo. Então, o desconforto mental, o se sentir assim, incompetente para aprender alguma coisa, faz parte do aprendizado. Eu passo por isso até hoje. Fechou? Então, ó... Fazendo um resumo de forma, só para você lembrar aí, ó. Primeira que eu falei foi do período. Período, né? Período vai ser o tempo, só lembrar que é o tempo para dar uma volta completa, ou seja, dividido pelo número de voltas. Pronto. Lembraram de período? Tá vendo que quando eu falo de período de novo já não está tão complexo para você? Você já teve uma passagem comigo hoje nessa partezinha, então agora já começa a ficar mais familiar, né? Outra fórmula que eu falei para vocês foi da frequência. Frequência
vai ser o número de voltas dividido pelo tempo. Dividido pelo tempo. Então perceba que período e frequência é o inverso um do outro. Então a relação entre eles é o quê? É inversamente proporcionais. Então eu posso falar que o período é igual o inverso da frequência. Posso falar também que a frequência é igual ao inverso do período. Pronto. É isso. Aí depois eu falei para vocês a velocidade tangencial. E a principal fórmula que a gente tem que lembrar, que a gente trabalha mais com a frequência do que com o período. Então eu pedi para vocês tentar lembrar só dessa fórmula aqui, ó. Velocidade tangencial, 2πrf. Ah, trem linda. 2πrf. Fórmula poética, né? E depois eu falei também da velocidade angular. Velocidade angular é igual essa aqui, só que não tem um raio. Lembra que o raio não influencia no tempo para percorrer um ângulo? Logo, aqui vai ficar 2πf. 2πf. Não tem um raio. É igual a de cima, porém sem o raio. E a relação entre essas duas aqui vai ser velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio, né? Então, se eu pegar a velocidade angular vezes o raio, eu tenho a velocidade tangencial. E por último, eu te mostrei as duas formulazinhas da aceleração centrípeta. Uma delas é em função da velocidade tangencial, que é essa aqui, ó, v ao quadrado dividido pelo raio. E a outra, é interessante também, a gente tem uma fórmula da aceleração centrípeta que nos fala da velocidade angular, né? Que é essa aqui, ó, a aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Pronto. Tá aí, bonitinho, o resumo de fórmulas para vocês. É basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 fórmulas, né? E essas duas aqui que mostram a relação de uma com a outra. Então, na nossa próxima aula, eu vou mostrar a transmissão do movimento circular. Até!